Olá, amigos do canal Mestre de Luz, tudo bem com vocês? Que todos estejam na paz de nosso Mestre Jesus. Vamos conversar hoje sobre o tema hábitos mentais, que está presente no livro Vida, Desafios e Soluções, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. Esse é o volume de número 8 da série psicológica da mentora espiritual. E ela nos diz, meus irmãos, que a vida biológica é resultado de automatismos e que, para acontecer de uma maneira harmônica, o equipamento orgânico precisa estar ordenado. A vida biológica está sujeita aos fatores mesológicos, alimentares, nutrientes e obedecendo ao ritmo cardíaco, às reações cerebrais. Acontecem fenômenos físicos repetitivos que advêm dos atavismos ancestrais. E Joana de Ângeles nos esclarece que a vida mental inicia por vislumbres e percepções à medida que o espírito se apropria do equipamento cerebral que decodifica o pensamento. Portanto, o espírito é gerador do pensamento que é decodificado pelo cérebro. E ela completa nos dizendo: dos impulsos iniciais, instintivos, até a compreensão cósmica e toda uma larga experiência, abre as comportas da comunicação para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior, que é a identificação com a consciência divina. E o ser humano, meus amigos, pelas múltiplas vivências de seu pretérito espiritual, tem íncito no seu ser as aprendizagens intelectuais e também os hábitos mentais que estão arraigados no seu âmago. E são esses hábitos mentais que vão ditar as condutas de nossa existência, de maneira que o pensamento é gerador da nossa programação existencial. Então é muito relevante considerar essa questão, como pontua a benfeitora espiritual, porque é no pensamento que estão as ordens que nós devemos realizar e também o modo de execução dessas ações necessárias. Então, se nós nos deixamos arrastar, levar por essas manifestações mais primitivas, os nossos hábitos mentais malsãos que advêm de experiências transatas da espiritualidade, nós vamos obter os mesmos resultados e as mesmas situações vão se repetindo de maneira insatisfatória, porque não estamos processando de fato uma renovação nas nossas atitudes. O mesmo modo de ação provocará resultados semelhantes aos anteriores e dessa forma as alterações necessárias no caminho não se processam. Então, se nos deixamos levar por esses hábitos doentios, nós não adquirimos o valor moral necessário para que possamos alcançar novos patamares em nossa caminhada evolutiva. Então, é no pensamento que está a nossa diretriz de conduta, de maneira que é fundamental pensar corretamente. Esse deve se constituir como o grande desafio para quem almeja o triunfo, e nós precisamos implementar a nossa dedicação em favor disso. Em decorrência de muitas vivências do nosso passado, de outras encarnações, as forças desequilibradoras do pessimismo, da angústia e da dor acabaram marcando de uma maneira mais acentuada o nosso psiquismo. E é por isso que muitas vezes esses são os sentimentos que ressumam com mais força. Estamos muito vinculados a esses mecanismos repetitivos da conduta sofredora e, portanto, mantemos ainda esta tendência para o masoquismo e cultivamos inconscientemente, muitas vezes, esses hábitos mentais tão arraigados que geram conflitos e padecimentos diversos em nossa vida. Então, construímos a ideia e sofremos por antecipação. Nossa ansiedade e olhar negativo, que muitas vezes se assinala diante dos enfrentamentos necessários na existência, acaba por nos prejudicar, por frear o nosso avanço espiritual.
porque acabamos por não nos esforçar muitas vezes em prol dos objetivos que precisam ser alcançados. As nossas tentativas de mudança não são muitas vezes coroadas de êxito em decorrência deste desânimo, deste olhar pessimista diante da vida e das ocorrências. E dessa forma, os resultados positivos acabam sendo impedidos momentaneamente. Muitas vezes há a preservação de conceitos destrutivos a respeito das pessoas, das ocorrências, das coisas, e tornando-se vítima espontânea de seu próprio pessimismo, que é cultivado no campo das ideias, na casa mental, nós acabamos muitas vezes estabelecendo padrões negativos a respeito das pessoas e das situações. E não alteramos a nossa forma de agir e de pensar, o que culmina por gerar este atraso na nossa evolução moral. É muito comum que o indivíduo que tem este olhar pessimista se apresente mal-humorado, com insinuações malsãs, ou que culpe então uma falta de sorte pelos problemas que se assinalam na sua existência. Acaba se refugiando neste tipo de desculpa a fim de evitar a luta que é necessária, o enfrentamento diante das ocorrências. E esses clichês mentais que vão sendo formados e referendados continuamente nessas atitudes que não são saudáveis, que apresentam um olhar pessimista diante da vida, acabam se sobrepondo a todas as visões de limpidez psíquica, como coloca aqui a mentora espiritual, a respeito da vida e das demais criaturas. Então falta uma lucidez diante das ocorrências e dos indivíduos. E isso faz com que a vida deste sujeito, com um olhar pessimista, se torne um caos psicológico, porque de fato parece que tudo apresenta algum tipo de atravanque, de dificuldade, e a fluidez então não se processa na existência do indivíduo. Na verdade, a mentora nos diz que é uma falta de desejo de alterar a forma de pensar e de ser. O concurso da vontade firme, do propósito bem delimitado, de uma disciplina, um foco em torno do objetivo a ser alcançado, é de extrema relevância para que o indivíduo não ceda ao desânimo e que possa ir processando na sua existência um olhar diferenciado. Joana de Ângeles nos recomenda que façamos uma avaliação acerca das nossas ações para que possamos discernir qual é o pensamento correto e favorável à nossa vida daquele que é pernicioso, que não é um facilitador do nosso processo evolutivo. Que possamos então fazer esta avaliação e identificar o que é uma bengala que faz com que cultivemos de uma maneira continuada esses pensamentos negativos que acabam se tornando hábitos malsãos que prejudicam a nossa vida. E dessa forma nós poderemos, através deste reconhecimento, fazer a substituição dos pensamentos que não nos auxiliam. E aí a mudança vai se processando de fato. A mentora espiritual esclarece que a acomodação leva o indivíduo a repetir-se, porque nós temos esta tendência a não sair da zona de conforto e acabamos não acreditando muitas vezes no êxito que é possível na experiência que está sendo formada. Então nós precisamos ter perseverança e insistência nas nossas intenções, nos nossos ideais mais nobres, para que nós possamos abrir espaço no nosso campo mental. Nós não podemos ter pensamentos negativos e almejar o triunfo espiritual, porque são forças dissonantes que não se coadunam. Precisamos implementar o pensamento positivo, o olhar otimista e a partir disso nós teremos uma sustentação íntima que promoverá as mudanças necessárias à nossa existência. E o quadro então de nossa vida vai se modificando nesse sentido. Vão surgindo oportunidades que promoverão esta transformação na nossa vida e o nosso esforço então nos impulsionará sempre à frente. Então a insistência, a perseverança são essenciais para que haja alteração deste campo mental que está viciado e que a sementeira dos novos pensamentos benéficos se estabeleça, formando um novo padrão mental.
Vamos valorizar tudo que está à nossa volta. Que possamos exercitar a gratidão diante da vida, de tudo que nos é ofertado e até mesmo em relação aos problemas que concorrem para a nossa evolução moral e espiritual. E a mentora nos diz: o novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. A mudança acontece de maneira gradual, nós precisamos insistir. No momento inicial, ocorrências difíceis vão suceder. E aí nós precisamos nos esforçar ainda mais e mostrar que estamos engajados nesse propósito pessoal de discernimento, de avaliação daquilo que de fato é positivo para a nossa existência, que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. E a benfeitora espiritual nos diz: pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. O que se pensa, portanto, torna-se realidade, como é natural, fala Joana de Ângeles. E pensar e agir são termos de uma mesma equação existencial. É muito importante que antes de agir, nós possamos refletir, pensar sobre o que será feito, porque muitas vezes nós cedemos aos impulsos e nos arrependemos de muitos erros que poderiam ser evitados e que geram impactos e consequências negativas na vida de muitos indivíduos. Então vamos sempre ponderar as nossas ideias e os nossos pensamentos, refletindo de uma maneira tranquila a respeito de todas as nossas realizações. As construções mentais superiores, meus irmãos, que produzem todos os hábitos saudáveis, que são benéficas, que coadunam-se às propostas do Cristo, elas se renovam e crescem no nosso ser, são originadas no espírito, o espírito produz esses pensamentos, mas capta essas ideias do pensamento divino. Então nós estamos aí na sintonia do pensamento divino ao fazer esse esforço interno de modificação de muitas ideias nossas que não estão em coerência às leis divinas. Então, procedem esses pensamentos benéficos de todas as forças da edificação e da realização total, conforme nos diz Joana de Ângeles. Então, queridos amigos, esta foi a mensagem do dia de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Convido que se inscrevam aqui no canal Mestre de Luz e que também ativem o sininho para que possam receber notificações de vídeos novos. Um forte abraço e nos vemos em breve.